Olá a todos, vamos lá, Sintonia com o Universo está no ar. Mais uma semana, mais um dia maravilhoso aí se abrindo para que possamos conduzir nossa vida, né, com muita luz, com muita alegria, muita disposição. Sintonia com o Universo é um programa que vai ao ar desde 2024, já estamos na terceira temporada aqui na Rádio Soulcast Web Rádio, na Rádio Paranormal Plus, essas duas rádios irmãs aí que têm o propósito de trazer a expansão de consciência ao planeta, né? Eu falo para eles que tanto o Edu como a Lu são pessoas que estão nesse trabalho, nessa missão de luz aqui, através do empenho muito grande, né? E depois a revista também agora, a Sétima Frequência, também a revista que estão lançando também, que tem reportagens maravilhosas, mas sempre trazendo isso, sempre trazendo um processo de expansão de consciência maior. Meu nome é Djalma Neto, para quem não me conhece, sou terapeuta holístico, trabalho com apometria, mesa jônica, terapias florais, trabalho com Quantec, tenho falado bastante aqui no programa dele, enfim. E venho aqui nesse programa, como falei para vocês, desde 2024, trazer todas as informações do que eu tenho nos atendimentos, né, nos atendimentos que eu faço, tanto em todas as terapias, né, e isso me dá uma bagagem bacana de trocar muitas informações, assim, muita informação com vocês, né, com todo esse público bacana aí. Já tem, hoje eu acredito que seja o 75º programa já, se eu não me falha a memória, 75 programas já estão no ar, todos gravados, todos no Spotify, no podcast Sintonia com o Universo, você pode achar lá. E agora também nessa versão nova, agora que eu comecei no programa passado, para as pessoas que me acompanham, que é a versão também em áudio. E no YouTube, esse programa também já está subindo lá, já gravado. E então, enquanto as pessoas da rádio, as pessoas que ouvem, né, o programa pelo aplicativo da rádio, tanto da Soulcast como da Paranormal.plus, estão ouvindo, né, esse programa agora, as pessoas também podem me ver gravando o programa, né, aqui no meu estúdio, aqui em casa, no meu consultório, onde eu faço os atendimentos. Então, eu já consigo trazer também essa informação de áudio, porque de vídeo, né? Porque é muito importante, né? Tem pessoas que gostam de ver, de olhar. E é bacana essa tecnologia, né, a serviço do bem maior, então, através da luz. Então, tanto em áudio como em vídeo, é possível você acompanhar os programas da Sintonia com o Universo. Em vídeo, desde a semana passada, o último programa. E em áudio, desde o primeiro, lá estão todos lá no podcast lá no Spotify. Tem uma página bacana lá, Sintonia com o Universo. Deixa eu só ajustar algumas coisinhas aqui. E esse propósito todo do trabalho do programa, eu tenho assuntos que eu trago aqui com uma certa recorrência, assuntos que eu venho trazendo aqui com um certo movimento para assim, para poder fixar, né, na cabeça das pessoas, porque eu encontro muito isso, as dúvidas, né, nos atendimentos, tanto em apometria, principalmente, nas mesas também, a mesa de que eu faço, então, pessoas que têm dúvidas e assuntos que são recorrentes, tá? Na semana passada, no último programa, eu terminei o programa com um tema e algumas pessoas mandaram mensagem para mim no Instagram, querendo uma informação. Poxa, não, fala um pouco mais disso, tal, não entendi direito qual a relação dessas duas coisas que eu falei, que é a razão são relação, né, da sensibilidade e sensível, né? As pessoas sensíveis, pessoas com sensibilidade, que é uma diferença grande entre ser sensível e ter sensibilidade. E aí eu falei, poxa, tá bem, vou começar o programa com esse tema, né? Porque já que algumas pessoas me solicitaram, né? E pessoas mandam uma mensagem e tal, e eu acho bacana esse movimento aí de estar, das pessoas estarem acompanhando, né, o programa e estarem interagindo, né? O meu Instagram é @djalmaneto, terapeuta, holístico, tá bom? @djalmaneto, terapeuta, holístico, tá bom? Você vai me encontrar lá. Pode me seguir, tem uns stories, enfim, tem algumas informações lá bacanas, os processos terapêuticos que eu trabalho, tá? E a interação, né? Quiser mandar mensagem, enfim, nós estamos aqui para poder, até sugestões de temas, né? Porque muitos dos temas que eu já trouxe para o programa foram de sugestões de pessoas mesmo que trazem com dúvidas, né? Eu procuro trazer aqui, porque a dúvida de um, né? Pode ser a dúvida de outros, de outras pessoas que também têm estão na mesma formação. Isso, a espiritualidade, ela traz aí com muita luz, porque realmente os assuntos, quando começa a ter assuntos recorrentes, né, é porque tem necessidade de trabalhar, falar sobre isso, porque vai ter situações aí que precisam ser manifestadas num processo maior. Essa situação da sensibilidade de ser sensível,
tem uma relação muito grande com o que nós chamamos de expansão de consciência, de elevação do processo vibracional. Quando você expande sua consciência, que é uma busca, hoje fala muito nisso, expansão de consciência, expansão de, vamos começar, né, do começo, né? O que que é a expansão de consciência, né? O que que é expandir? É você começar a perceber, sentir, a olhar além daquilo que é visto. Quando você está na terceira dimensão, que nós estamos aqui vivendo no planeta, ou seja, estamos aqui na terceira dimensão, nós olhamos tudo e olhamos, vemos, olhamos, né, e percebemos, assim, através do olhar, as informações que aquilo nos traz e tudo mais. Quando você, e aquilo tem, né, uma informação para nós que nós fazemos uma ideia daquilo, ou seja, formamos aquilo no sentido de um processo interno na nossa mente, tá? Então, isso é a terceira dimensão normal. Quando você traz uma expansão de consciência, as pessoas que têm uma consciência expandida, elas começam a sentir muito mais do que olhar ou perceber. Elas começam a sentir muito mais, ser mais sensíveis, sem sentir, né? O sentir, né? No sentido de um processo que vai trazer a sensibilidade que eu vou falar. Então, assim, quando você sente, quando você olha com o olhar da mente, com o terceiro olho, nós temos aqui, né, tem a glândula pineal no centro, e temos o terceiro olho, né, que é esse olho aqui, que é um olho que tudo vê, né? Isso tem muito texto sobre isso, tem muito estudo sobre isso aí que, né, o olho que tudo vê a todo momento, mesmo com os olhos fechados. Então você não precisa ver com os olhos físicos, você olha com os olhos da percepção, com o seu terceiro olho, que é bem aqui no centro da testa. Você vê que os hindus, né, o povo da Índia, eles têm eles põem, né, não esqueci o nome agora, tipo um pozinho aqui que eles põem, né? Tipo uma lantejola, vamos dizer, não é bem isso, mas tem um nome certo, eu não estou lembrando agora, desculpe. Mas eles põem aqui e aqui fica, as pessoas ficam ativando esse ponto, né? Porque ativa isso aqui, ativa a sua percepção, ativa seu aspecto sensorial. Então você consegue olhar melhor por esse olhar. Então, se tem uma situação acontecendo e eu estou vendo aquilo com o olhar somente do meu olhar físico, eu estou preso às informações que aquele momento está me trazendo, né? Aquela informação que eu recebo e traduz no cérebro aquilo lá o que é o que não é. Quando eu tenho o olhar, né, vibracional, um olhar de expansão de consciência, um olhar do sentir que vem pelo cardíaco, eu tenho uma percepção daquilo diferente. Então, aquilo lá me traz uma informação que o olhar normal, o olhar nosso, da mente, o olhar físico, não está trazendo. Então, são dois olhares diferentes para aquilo, tá? Que nós chamamos também de intuição, processos intuitivos. E a intuição, ela no sentido da razão dela existir, ela é uma conexão espiritual, espiritualizada do universo, ou seja, como você quiser chamar, do seu campo com você. E a intuição, ela é individual, ela é só para você. Você dificilmente, eu vou dizer dificilmente, eu vou dizer impossível, tá? Porque eu já passei por situações e conheço pessoas também que já me relataram a mesma coisa. É você passar para alguém, convencer alguém de uma intuição que você está tendo. Porque quando você tem essa intuição, ela vem num raio para você, vem numa fagulha para você. E essa intuição, ela te dá uma informação. Naquela informação certeira. E que você, se observar, se você lembrar agora, se você que está me ouvindo agora, lembrar, fazer uma reflexão rápida das vezes que você não seguiu a sua intuição, você se deu mal. Provavelmente você se deu muito mal. Ou pouco ou muito, mas não foi aquilo que você gostaria. Porque o processo mental, ele vem sempre numa racionalização daquilo que nós conhecemos, das validações que nós temos no processo na nossa mente. Tudo que a nossa mente conhece, você vai adquirindo informações no processo mental, né, daquilo de validações. Então, aquilo é certo ou errado, nós classificamos, nós julgamos, nós é, colocamos nomes, atribuímos, né, colocamos aí, né, em quadrados, né, nós colocamos assim, e formatamos as informações todas através de tudo aquilo lá que vai, né, que nós vamos adquirindo e vai entrando, válido ou não, certo ou errado, pode ou não pode, impossível. Então você fala, aquilo é impossível porque você não conhece.
Então hoje você não pode dizer que nada é impossível, né? Que aquilo é impossível. Não é impossível, é o que eu costumo dizer, que eu desconheço isso. Agora, dizer que é impossível, eu não sei. Hoje, ainda mais hoje, né? Com tanto avanço que nós estamos tendo aí por todo lado, então há coisas desconhecidas, né? Então as pessoas precisam conhecer para dizer, né? E como a mente, ela só conhece, ela tem validação aquilo que ela viu na vida dela, então aquilo ela classifica, né? E quem tem mais vivência, né, viveu mais, estudou mais, se aplicou mais, enfim, assuntos, né, assim, relacionados a toda essa, tanto nossa espiritualidade, mas a histórias, assim, e tudo mais, conhece mais, ela tem uma tendência a ter mais a mente mais aberta, porque ela conhece aquilo, né, então ela tem a cabeça, a mente mais aberta, né, então ela tem uma validação mais positiva de alguma situação, informação que venha nova. Então, o que eu quero dizer para vocês hoje, nesse sentido da sensibilidade, é que o processo todo de sensibilidade é diferente do sensível. Por quê? Você pode ser uma pessoa sensível, você pode estar num processo de elevação espiritual, de crescimento, ou seja, de abertura, se tornar mais sensível com as coisas. Você se comove com situações que você vê. Você olha uma pessoa, por exemplo, você olha na televisão um acidente, alguma coisa assim, uma tragédia, e você se comove com aquilo. Você está sendo sensível com aquilo, né? Então você chora, simplesmente. Você fica chateada, fica magoada, né? Fica magoado, fica chateado, tal, tal. Você fica sensível àquela situação. Agora, para o bem-estar daquela situação, para o bem-estar da harmonização daquele processo, para aquela pessoa que sofreu, para aquela pessoa, a vítima, né, de alguma situação que tenha deixado você sensível. O que que adianta você estar sensível? O que que adianta você chorar? Você está manifestando o seu aspecto interior, mas você não está ajudando, você não está contribuindo para a melhora daquele processo. Então você pode usar a sua sensibilidade, e aí vai a sensibilidade, que vem da expansão de consciência, de elevação, para que você possa emanar uma luz. Você pode, quem aplica reiki, sabe o que eu estou falando, pode mandar um reiki para aquilo, para aquela pessoa, para aquela situação. Você pode mandar uma luz para o seu cardíaco, eu falo muito isso na apometria, para aquela situação. Ou seja, você vai transformando, ajudando o bem-estar daquilo, para que aquilo se harmonize e se equilibre o mais rápido possível. Porque, claro que nós ficamos sensíveis a algumas situações, é lógico, nós temos, né, temos sangue aqui, nós somos, né, somos humanos, porém, é necessário que a sensibilidade prevaleça, para que você tenha consciência e, a partir dessa consciência, você consiga criar um plano de evolução de luz. Ontem mesmo, atendimento em apometria, de um rapaz que a gente estava conversando e tudo mais, e identificou-se que realmente havia um grau de empatia muito grande com pessoas, isso é muito bom, bacana, assim, como ser humano, porém de mergulhar nas histórias dos outros, né? Ou seja, de aprofundar. Então, isso dentro do processo de elevação não resulta numa efetivação. Por quê? Para que você possa ajudar alguém, para que você possa prestar um nível de solidariedade ou de amparo a alguém, você precisa estar melhor do que ele. Porque ninguém pode dar aquilo que não tem. Então você precisa estar melhor, estar bem, estar consciente, ouvir a história da pessoa, claro, pô, é bacana, a pessoa está precisando de ajuda, isso é muito bom, porém não entrar na história dela, porque a história é dela. E há que ter um respeito em relação a isso. Cada um tem uma história, cada um tem um processo de vida que passou. Então é muito importante que você respeite isso no outro e você ouça, claro, com compaixão, né? E a partir disso, a sua lucidez nesse momento vai ser fundamental para que a pessoa encontre o caminho dela melhor. Seja um conselho, seja um conselho, um consolo, seja uma palavra amiga, seja uma solução física, seja alguma coisa que você possa fazer. Porque se muitas vezes as pessoas vêm te procurar para isso, né, e tem pessoas que têm uma recorrência, porque são pessoas que têm
uma iluminação muito grande, e várias pessoas procuram ela para conselho, procuram ela para poder desabafar, para poder fazer, para conversar, enfim, para contar seus casos, e as pessoas falam que isso tem uma certa recorrência. Então, eu falo muito isso para que as pessoas que me contam, né, com as situações que vivem isso, para que não haja uma interferência e nenhuma violação do seu processo interno. Ou seja, que você permaneça bem, porque se você entrar na história do outro, vocês dois vão ficar ruins. Então, entenda que você vai poder ajudar muito pouco o outro. Então, pode parecer, num primeiro momento, um pouco de frieza, tá? Pode parecer, mas não é, tá? Muito pelo contrário. É muita consciência. A expansão de consciência é ter sensibilidade e não ser sensível, sabe? É você ter a sensibilidade de ajudar a pessoa. E a partir dessa situação, você vai ter uma efetividade de um resultado muito melhor para aquela pessoa, tá? Então, usem isso, procurem se policiarem, procurem estarem assim mais ativos nisso, no sentido de procurar usar mais a sua sensibilidade e sentir mais. E como que você faz para sentir? Como que você faz para ativar? Através do autoconhecimento, através dos aspectos sensoriais, dos seus biosensores. Nós temos todos biosensores no seu corpo todo. Nossos biosensores são aquilo que nos dá esse aspecto aqui da percepção, né? Da percepção toda que você está. Você pode estar num lugar, você vê uma pessoa, não sei se já aconteceu isso com você, então provavelmente, e você não conhece a pessoa, nunca falou com ela, mas alguma coisa não te dá bem com ela, não vai, não deu, não sei. Alguma coisa fala, aquela pessoa, sei lá, é estranha. Ou outras, pelo contrário, você não conhece, nunca viu, não sabe nada e de repente você encontra essa pessoa e, poxa, bacana, flui, negócio legal, tal, tal. O que que atraiu isso, né? Como que você ouve? Como que você chegou a esse ponto, né? Através da sua percepção, da sua sensoridade, da sua sensibilidade. Então, isso, quanto mais você transitar nisso, nessa, procurando ser mais, usando mais isso, e percebendo e não entrando num coletivo negativo, não entrando num coletivo ruim, no coletivo que é perverso, quando a gente fala do coletivo planetário, né, nós sabemos hoje como é pesado, né, a questão das guerras, a questão dos abortos, né, a questão da violência, tudo em tudo, né, como a gente sabe como que é isso. Então isso tá no ar, tá na egrégora, tá na formação e é muito grande. E é muito mais forte do que nós que temos aqui, estamos aqui plantando, né, através do programa, através da rádio, através né, da nossa missão, vamos dizer, né, como terapeutas ou como as pessoas que trabalham, assim, né, com essa espiritualidade, vem trazer uma consciência melhor para cada um, né? Então, é um trabalho de formiguinha dentro né, de uma caverna enorme, né? Mas estamos aqui, continuamos firmes no nosso propósito. Então, graças a Deus, muitos relatos positivos, muitos feedbacks positivos ao longo dos anos todos, né, que eu tenho como terapeuta e conheço pessoas também que tiveram muito bem de outras terapias também. Então, enfim, esse é o caminho, tá? Esse eu falo que é o caminho. Uma hora ou outra, né? Tomara que não precise, mas se precisar, procure um processo terapêutico que te ajudar a levar. Então, dentro dessa formação, dessa egrégora toda, nós estamos presos nisso. Então, é muito importante que você esteja nessa situação de estar presente dentro de você mesmo, mas não fazendo parte desse meio todo. Porque se você entrar nisso, se você começar a ver como as pessoas ficam vendo, muitas vezes ficam vendo programas de violência na televisão, ficam vendo notícias desagradáveis, ficam propagando isso, né? Propagando, então chega alguma coisa com alguém manda no WhatsApp lá, nesses grupos, hoje tem os grupos, né? O grupo é terrível, né? E o cara manda uma coisa de violência, uma coisa assim, um cena de acidente, por exemplo, você vai lá e duplica, vai, passa com outro aquele acidente. Para que isso? Fica num coletivo muito negativo. Nós temos o grupo, eu ando muito de moto, quem conhece muito bem, sabe, quando muito, ando muito de moto, e a moto é meu veículo aqui em São Paulo. E no nosso grupo, né, o administrador, não sou eu, do grupo, proibiu que se pusesse acidentes, né, de foto de moto, né. Então, assim, é proibido, pô, ninguém põe, né? Quem põe é banido, tá? Isso já é bem claro lá. Por quê? Porque isso fica numa formação negativa. Para que divulgar isso?
Então, pare você seja o ponto, né? Seja, então, como diz aquela frase, se você, né, quer a paz, seja você a paz. Então, seja você o processo. Não dê sequências a coisas negativas. Não propague as notícias ruins. Não propague. A gente já sabe muita coisa, já está tudo muito, né, por aí. Já é bem exaustivo para todos viver aqui nesse planeta. Seja com o governo, seja com situações aí de né, da violência do planeta. Hoje em dia, essa época agora, né, nós estamos vivendo, eu estou fazendo um programa agora, nós estamos vivendo a época da Copa, né, da Copa de 2026, o programa está sendo gravado nessa época, então há um certo movimento de felicidade, alegria, de torcida, enfim, que é um movimento até bacana, um coletivo legal. Mas isso não é o ano todo. A Copa vai acabar agora no mês que vem, né? E aí, né? Voltamos à rotina. Então, conseguimos sair um pouco dessa. Ontem eu passei, teve um jogo do Brasil no dia de ontem, eu acabei fui caminhar e vi muitas pessoas comemorando, felizes. Ou seja, isso é legal, bacana, ok, tá, forma, né, eleva o padrão vibracional. Mas a gente sabe que isso não é todo dia, né? Então a gente está passando situações difíceis. Então, procurem vocês que recebem isso, não propagarem isso, não dividirem isso com outras pessoas. Parem você. Você tem a consciência, tá bom, aqui para. Daqui eu recebi um vídeo, recebi alguma coisa, uma notícia, para aqui, pronto, não vou propagar mais. Fake news, coisa, isso muito na época da política, né, que teve aquela, né, que as famílias brigaram, pessoas aí, né, polarizaram muito para um ou outro candidato, aquela coisa toda, enfim, houve, né, terrível, foi naquele momento terrível, uma coisa muito triste que aconteceu, porque se propagavam coisas de qualquer maneira, assim, de à torta à direita, então, vamos ter a consciência que nós vamos formar um mundo melhor a partir de nós. Vamos formar um planeta melhor a partir de nós. Se você conseguir no seu meio, no seu núcleo, trabalhar isso, você vai estar expandindo para o restante. Tudo começa numa família, tá? A vida começa numa família. E você vê, e se você analisar hoje que as desestruturações, os desequilíbrios, as violências, esse absurdo todo que a gente vê de coisas negativas, eles vêm de falta de estrutura familiar. Não se teve família, não se teve uma estrutura familiar, não se teve um amparo familiar. E por conta disso, houve os desequilíbrios, houve violência, houve assassinatos, houve coisas, né, muito tristes, entendeu? E há ainda acontecendo. Então, por isso, o que que é a família? É o núcleo. A família é uma mini sociedade. O que você tem na sua família, tá? O que você tem na sua família, você tem no mundo fora. Perceba que a família é uma mini sociedade, uma micro sociedade. Então, comece pela família, comece por vocês, pelo ambiente familiar. Comece com seu marido, com a sua esposa, com seu filho, com seus irmãos. Comece a harmonização por isso. Reconcilia, harmoniza, equilibra, procura relevar, procura trazer não é ser trouxa, tá, pessoal? Não é isso. Mas procura ter a expansão de consciência suficiente para que veja que não há necessidade de brigas, desaforos e coisas assim desse tipo. Procure se conscientizar através do amor. E aí sim, a partir disso, vocês vão forçar até uma situação, até meio forçado no começo, mas vocês vão perceber que o núcleo familiar começa a melhorar. Os seus filhos vão crescer num ambiente melhor, os seus netos, enfim, as coisas vão crescendo, as noras, os casais e tudo mais. Hoje, né, eu já tenho, né, não tenho netos ainda, mas tenho meus filhos, tenho minha nora, meu genro, enfim, né, e assim vai, a gente vai sempre num ambiente harmônico, bacana, legal, porque isso é a família, isso é a sociedade, é a microsociedade. Então, vamos procurar expandir a consciência, usar nossa sensibilidade, né, que eu falo, foi o tema do que eu terminei o programa e pelo jeito vai esse programa todo aqui sobre isso, para que você possa perceber, sentir aquilo que é melhor para você, aquilo que te faz bem, aquilo que te dá um resultado. A sensibilidade gera um movimento. Ser sensível, não, ser sensível é simplesmente você. Você é sensível, tá bom? Legal. Tenha a sensibilidade, exerça a sensibilidade, faça alguma coisa com esse processo, com essa sensível, com esse aspecto de sensível que você sentiu. Faça a partir disso algo para que as coisas melhores se efetivem. Vamos partir para a solução. Parar de falar do problema.
Não adianta ficar ruminando, né? Ruminando aquela coisa que, né, o boi, né, o gado rumina, né? Aquilo vai e volta. Ou seja, não adianta ficar ruminando um problema se você não parte para a solução, porque não vai se conseguir nada a partir disso. Então você tem que, a partir de uma situação, a partir de um processo, a partir de uma coisa ruim, negativa, procurem a solução. Vamos focar na solução. O problema já existe, já foi, ok. Vamos trabalhar para que isso solucione o mais rápido possível. E para isso você precisa ter sensibilidade, perceber, sentir algo maior, perceber muitas vezes qual o recado que aquilo está te dando, qual mensagem você está, subliminarmente a vida está te trazendo. Porque a vida tem um único propósito, você e eu estamos aqui todos para crescer espiritualmente. Então é muito importante que você tenha a sensibilidade suficiente de perceber que aquela coisa, entre aspas, negativa, tem uma mensagem subliminar, tá? Bem subliminar, aquela coisa bem escondidinha, bem baixo, assim, aquele recadinho, aquele envelopinho que você pega, assim, com alguma coisa para você. Então, não, não no sentido da fatalidade ou do vitimismo, das coisas ruins que você está passando. Não, pelo contrário. O que, que a vida quer, tá querendo te mostrar com isso? Pessoal, isso é fundamental para um processo de expansão de consciência. Isso é fundamental. Então, na vida, como tem aquela frase, né, que diz, atribuir a tanta gente, né? Na vida, você ou você ganha ou você aprende, né? Você nunca erra. Então, se deu certo, beleza, bacana, validou, foi legal. Se não deu certo, qual é a pergunta? O que que eu tenho que aprender com isso? Qual a informação que a vida está me dando? Qual o recado que eu estou recebendo da vida por aquilo? E aí sim, a partir disso, criar um processo, fazer elaborar um trampolim, né? Um step, um degrau para o seu crescimento evolucional, para o seu crescimento pessoal, para que aquilo sirva, aquela fatalidade, vamos dizer, no sentido, sirva para que você cresça, melhore. E se você perceber, sentir e lembrar, nesse momento, de muitas coisas que aconteceram na sua vida, ruins, desagradáveis, coisas que não foram legais, mas te fizeram uma pessoa melhor, te fizeram uma pessoa mais forte, te fizeram gerar um movimento que levou a alguma ação e essa ação propiciou algumas coisas na sua vida e muito provavelmente mudou a sua vida. Aí você analisa isso agora, assim, nesse momento. Aquilo foi bom ou foi ruim? A partir daquilo eu mudei, melhorei, cresci, expandi. Nossa, quantos casos tem disso? Então aquilo lá, né, que foi julgado como ruim, negativo, não, foi muito bom, porque a partir disso trouxe um movimento para você. Então, você e eu somos constantemente testados nisso, constantemente sendo, vamos dizer, não atacados, atacados é a palavra muito forte. Nós somos constantemente sendo envolvidos em situações assim. Por quê? Para que nós possamos crescer, evoluir, melhorar e aprender. Porque aí sim nós estamos cumprindo a nossa missão de luz aqui na Terra de crescimento e evolução. Para que possamos sair daqui, né? Ou seja, sair os melhores do que entramos. Para que quando você possa sair daqui, quando for sua passagem, chegar o seu momento, chegar o meu momento, chegar o momento das pessoas, né? De passar desse ponto plano, você passe bem, você passe tranquilo, cumprindo a sua missão de luz, sua missão de crescer, evoluir, que você percebeu, sentiu que houve um grau evolucional muito grande. E aí sim, você cumpre essa missão maior do Criador da vida, da luz que te deu essa oportunidade chamada vida. Então a vida é uma oportunidade de crescimento evolucional. Faça dela essa luz. Use a vida para isso. Use a vida para crescer, para evoluir, para melhorar. Aí sim você vai ter um sentido maior em tudo aquilo que você faz. Crescer, evoluir e aprender sempre. Tá bom, pessoal? Muito obrigado pela audiência, pelo carinho. Mais uma semana, terminando agora o programa de hoje. O assunto fica legal, tem muitas coisas para falar ainda, mas semana que vem eu falo mais um pouco. Se você quiser ver esse programa, tá? Eu gravei aqui, tá tendo no YouTube e no rádio, né? Na Soulcast, na Paranormal Auto Plus, você vai ouvir e também no Spotify Sintonia com o Universo. Gratidão a todos, obrigado, gratidão pelo carinho e boa semana a todos, com muito amor, carinho e devoção. Gratidão a todos, obrigado, 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 obrigado. Gratidão a todos, obrigado, gratidão.